E agora chegou o momento da mensagem da palavra do Senhor. Vamos estar aí bem atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria mais uma vez, mais uma oportunidade, conforme aqui expressamos todos os dias, agradecendo ao Senhor a oportunidade e agradecendo ao Senhor a sua presença juntamente conosco, cultuando o nome do Senhor juntamente conosco, e a você que tem sido, né, Áurea? Tem sido presente todos os dias. Nós desejamos que as boas mãos do Senhor sejam presentes com você ao longo aí desse dia, abençoando sua vida, sua família, seus projetos de vida. Também a você que nós não conhecemos, né? Mas nós temos um respeito muito grande por você, que não sabemos o seu nome, mas que é presente também com o seu radinho ligado. É muitas pessoas, né? Tem pessoas que passam por nós e falam, ouço, né? Todos os dias eu tô ligado, a gente nem conhece, não sabe nem quem tá falando com a gente, né? Mas a você que é presente, que tem seu rádio ligado, né? Que tem ouvido, tem se preocupado, né? Em ouvir a palavra de Deus. Nós desejamos a você aí também as bênçãos do Senhor sobre sua vida, sua família, né? Que o Senhor possa estar alcançando você com todas as sortes de bênção. Queridos, para a nossa meditação, o livro é João capítulo de número 10, versículo de número 11 e o versículo de número 27, que assim vai dizer a palavra do Senhor: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que nós possamos ter entendimento da palavra do Senhor e guardar a palavra do Senhor. Queridos, para esta rápida meditação, a palavra de Deus ela é cheia de simbologia. A palavra do Senhor ela traz o próprio Jesus, né, Áurea, tinha uma maneira que era dele, né, de ensinar através das parábolas, trazendo coisas figuradas, mas que tinham sentido de nos dar entendimento acerca das questões espirituais, entendimento acerca do reino de Deus. E a Bíblia ela é cheia de símbolo, e são muitos os símbolos, né, que a palavra do Senhor nos usa para nos instruir acerca do céu, nos instruir acerca do projeto de Deus, nos instruir acerca da vontade de Deus para mim e para a sua vida. E quando nós chegamos aqui neste texto que nós acabamos de ler, também é uma forma simbólica, né, que o Senhor, ele se apresenta, né, e apresenta os seus, ele como sendo o bom pastor, né, e apresenta as pessoas como sendo ovelhas, né? E nós, quando entramos dentro, ou quando nós entramos nesta questão, né, quando nós estudamos essa questão e procuramos saber qual é a relação de pastor e de ovelha, nós vamos entender por que o Senhor falou que era o pastor. Mas só que ele não falou que era um pastor comum. Ele não falou que era um pastor comum. A Bíblia vai dizer que o Senhor se declara como sendo o pastor, mas a Bíblia vai falar que ele se declara como sendo o bom pastor. Glória a Deus. O bom porque somente ele tem características que um outro terreno não tem. E a palavra do Senhor vai falar e nos dá entendimento, né, acerca do reino de Deus através desta forma figurada do Senhor nos olhar e nos ver como ovelhas do seu rebanho. Queridos, quando nós falamos de pastor, nós estamos falando de cuidado. Quando nós falamos de pastor, nós falamos de alguém que está à frente, né? Quando nós falamos de pastor, literalmente, de pastor de rebanho. Quando nós falamos de pastor, literalmente um pastor de um rebanho, seja um rebanho qualquer, de qualquer espécie, mas nós estamos falando de alguém que cuida. Nós estamos falando de alguém que protege, nós estamos falando de alguém que leva para alimentar, nós estamos falando de alguém que tem cuidado, nós estamos falando de alguém que faz tratamento, nós estamos falando de alguém que cura feridas, nós estamos falando de alguém que o cerca com todos os cuidados. Por quê? Porque esta é a missão de alguém que toma conta de um rebanho.
alimentar, proteger, livrar do mal, amparar de maneira que aquele rebanho ele seja suprido, guardado, protegido e bem alimentado. Essa é a finalidade de alguém que cuida de um rebanho. E aqui nas questões espirituais não é diferente. E foi justamente dentro deste contexto de pastor, de alguém que toma conta de um rebanho, que o Senhor ele vai se colocar. Ele vai estar inserido dentro dessa questão quando ele mesmo vira e faz esta comparação, né? E se coloca nesta questão como sendo o pastor, o bom pastor, né? Só que quando ele se refere sendo o bom pastor, ele não está se referindo a um rebanho comum, né? Um rebanho animal, um rebanho de uma espécie qualquer, não. Quando ele está se referindo como sendo o bom pastor, o Senhor está se referindo que ele tem um rebanho, né? E nós, né? Ovelhas do seu pastoreio. Só que a gente precisa de entender aí esse nós, né, Áurea? Esse nós aí, ele traz esse nós traz para nós. Esse nós traz para nós aí um motivo, né, da gente parar e de a gente analisar, porque existem algumas questões que vai diferenciar, né, rebanho de rebanho, e de quem conduz um rebanho, né, para um outro que conduz um outro rebanho. Há muitas diferenças na palavra do Senhor, porque vai existir características que vai te identificar como sendo ovelha do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor chama a nossa atenção para esta questão, porque nós não podemos estar enganados. A palavra do Senhor vai nos chamar e nos dá o entendimento de que você não pode, querido, de maneira nenhuma ignorar esta questão, ignorar esta verdade, porque todos quanto ignora esta verdade, mais cedo ou mais tarde, hão de reconhecer que fizeram a má escolha. Tudo que nós precisamos é de ser ovelhas do rebanho de Jesus. Falar de ovelha é falar de alguém completamente dependente. E nós não fomos feitos para ser independentes do céu. Jamais seremos emancipados do céu. O homem não vive independente do céu e tem uma boa história. Jamais. Por quê? Porque o Senhor nos criou dependente dele. E aquele que está fora deste rebanho, ele está vivendo a sua própria sorte. E conforme por muitas vezes já falamos aqui, já pregamos acerca disso, um homem que vive a sua própria sorte é um homem que ele tem um fracasso o esperando. E um fracasso espiritual, um fracasso eterno. Daí a importância de nós entendermos que o Senhor ele se coloca como sendo o bom pastor, e o Senhor se coloca como alguém que ele tem um rebanho, e neste rebanho nem eu nem você podemos estar de fora. Nós temos que sermos contados como ovelhas do Senhor. Caso contrário, a nossa situação ela é preocupante. Daí o Senhor fala: eu sou o bom pastor. E se apresenta como tendo as ovelhas. No versículo de número 27, né, vai dizer assim: as minhas ovelhas. Por que as minhas ovelhas? Porque tem ovelha que não é dele. É verdade. Tem ovelha que não é dele. Daí a importância de eu e você saber de quem nós somos. Queridos, isso é algo que chama a nossa atenção. Quando o Senhor fala as minhas, ele se colocou como sendo o bom pastor. E agora ele fala, e é um pastor que ele tem um rebanho. Porque ele fala aqui as minhas. As minhas. Não fique despreocupado com essa questão. Não se despreocupe com isso, muito pelo contrário. A palavra nos chama a nós entendermos, a nós nos preocuparmos com esta realidade. Por quê? Porque há o Supremo Pastor. E este pastor tem o seu rebanho. E conforme foi falado aqui, neste rebanho, todos quanto estão de fora
também estarão de fora da salvação. Aqui, quando nós estamos falando de pastor e de rebanho, e da importância de pertencer ao rebanho de Cristo, aqui tem peso de eternidade. Aqui nós estamos falando de salvação. Aqui nós estamos falando de eternidade. Daí a importância de nós nos preocuparmos, por isso que eu falei, nós não podemos ficar despreocupados com relação a essas questões espirituais, que é o caso de muitas pessoas. Eu já vi muitas pessoas dizerem, não, eu não me preocupo com essas questões, depois a gente vê como é que isso fica. Não, querido, isso vai ficar ruim. Isso vai ficar muito ruim para quem não se preocupa com as questões espirituais, porque tudo que a palavra do Senhor tem anunciado para nós é que nós temos a necessidade de salvação. E esta é a nossa maior necessidade, o nosso maior problema. E este problema ele tem que ser resolvido. Caso ele não seja resolvido aqui, estamos diante de uma eternidade sem Cristo. Daí a importância da palavra do Senhor, quando ele me fala que o Senhor é o bom pastor e ele tem as suas ovelhas. Quando eu estava dando uma lida, uma estudada para estar aqui hoje, nesta meditação, eu vi, a palavra aqui me apresenta 4 características, como sendo 2 do pastor e 2 das ovelhas, né? Para a gente fechar essa meditação. E a primeira característica aqui, que a Bíblia me apresenta aqui, no versículo 11, logo depois dele se apresentar, se revelar como sendo o bom pastor, ele vai dizer algo que um outro pastor não faz, mas ele fez. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. É a nossa esperança, conforme o pastor Vanderlei falou, é o motivo da nossa esperança, é de saber que aquilo que havia sido perdido, aquilo que o pecado tinha nos tirado, a morte de Cristo nos deu novamente. Isto é maravilhoso. Não existe outro que pode fazer por mim e por você. Não existe outro que poderia. É somente o Senhor. E ele deixa muito bem claro como tendo esta característica. E por que ele se apresenta como sendo o bom? Porque verdadeiramente ele é bom. A palavra do Senhor vai dizer que Deus é bom. Glória a Deus. Então esta aí é a primeira característica que nós vemos somente neste pastor, né? Que é o bom pastor. E a segunda característica, olha, está aqui no versículo de número 27, quando ele diz assim, ó: eu as conheço. Se referindo às suas ovelhas, e eu as conheço. Ei, ovelha do bom pastor, não te preocupa não, o Senhor te conhece. Não te preocupa não, o Senhor está te vendo. Não te preocupa não, o Senhor está entendendo as tuas lágrimas, aquilo que você está vivendo. Não te preocupa, não dá para fazer, não te preocupa, aguarda. Saiu da esfera humana, o sobrenatural é com o Senhor. O Senhor conhece os seus. O Senhor conhece os seus e tem zelo pelos seus. É dele. A palavra do Senhor vai falar que ninguém as tira de sua mão. É dele. É algo que é cuidado por ele. Isso é maravilhoso. O Senhor nos conhece. E quem conhece, cuida. Quem conhece, está de olho. Quem conhece, sabe. E o saber dele vai além do conhecimento que os olhos podem nos dar. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos anseios. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e conhece o nosso futuro. Estamos na palma das suas mãos. E é uma característica que somente o bom pastor tem em relação às suas ovelhas. E para a gente fechar aí, ovelha. Essa primeira característica da ovelha aqui, olha, vai aferir aí, vai nos medir, né, verdadeiramente quem nós somos. E no versículo de número 27 aqui,
A palavra do Senhor vai falar assim, que a ovelha, ela ouve a voz do pastor. A ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. Então, se nós não estamos ouvindo, a primeira característica para te identificar, querido, se você faz parte deste rebanho, a palavra do Senhor está falando que a ovelha de Cristo, ela conhece a sua voz. É a Bíblia que está falando, né? A palavra do Senhor vai falar que ela ouve a voz do Senhor. Ela identifica a voz do Senhor. Ela sabe quando que é o Senhor que está falando. Então, se você ouve a voz do Senhor, saiba que você é ovelha desse rebanho. Isso é maravilhoso. Essa é a certeza, essa é a esperança, e isso nos dá a segurança, né, de saber que um dia viveremos em total intimidade com o bom pastor, né? Glória a Deus, é o que nós esperamos. E a última característica aqui da ovelha é que após ouvir a voz, no versículo de número 27, após ouvir a voz, diz a palavra de Deus, e elas me seguem. Então, as duas características da ovelha do rebanho do bom pastor é ouvir e seguir. Isso aí nos chama a atenção para nos mostrar a nossa realidade, né? Porque o pior estado da vida da pessoa é de achar que é quando não é, que pode quando não pode, que tem quando não tem, e a gente se engana com essas questões, achando que está tudo muito bem quando não está, achando que está tudo resolvido espiritualmente quando não está, mas se eu não estiver enquadrado na palavra do Senhor, não está tudo bem. Se não tiver enquadrado na vontade de Deus, espiritualmente não está resolvido, tem coisas a ser ajustadas, tem detalhes a ser resolvido, e com relação a estas questões espirituais, nós não podemos ignorar e nem perder tempo. Ainda ontem o pastor Francino pregou aqui, né, a respeito da urgência de se aceitar a palavra. A urgência de aceitar a salvação. É algo que nos pede urgência, querido. É algo que nós não podemos ignorar. Existe aqueles que ignoram, assim, aos milhares. Mas todos quanto ignoram a palavra de Deus, todos quanto se recusam a fazer parte deste rebanho, que hão de herdar a salvação, pagará o preço muito caro do arrependimento eterno. Mas a palavra do Senhor nos franquia, né? Franquia para todos quanto querem. Esta é a vontade de Deus para todos quanto querem. O projeto do Senhor é para todos. É para todos quanto querem. Ivan, o que eu acho muito lindo, né? As comparações que a Bíblia faz, né? Então, nós vemos que quando nós estudamos alguma coisa sobre pastorear ovelhas, no sentido aí de animais mesmo, né? No sentido de rebanho mesmo, a gente vê uma diferença, né? Então, nessas regiões onde ainda cuida de muitas ovelhas, é possível a gente ver alguma matéria sobre isso e nos mostra ali que a pessoa, às vezes uma pessoa que já cuidou de outros animais por tanto tempo, e parece já ter uma experiência tão profunda de cuidar de animais, não serve para cuidar de ovelhas. É muito interessante isso. Aí eles fazem ali vamos dizer assim, um teste, né, com aquela pessoa, e se aquela pessoa não tiver uma conexão mesmo, uma habilidade mesmo, as ovelhas não seguem aquela pessoa de jeito nenhum. Parece uma coisa tão simples, aí eu fico maravilhada com isso. Como as comparações da Bíblia são lindas. São e perfeitas, né? Aí quando você falou, né, que as ovelhas, ela ouve a voz do pastor e ela segue o pastor.
e o pastor conhece a ovelha dele. Aí eu me lembrei, como essa comparação é linda, se para mexer com um rebanho normal não é fácil, né? E nem é assim tão fácil de encontrar alguém que se identifica, porque não é por profissão. Às vezes uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa que sabe cuidar de tanta coisa e às vezes não dar certo em cuidar de ovelhas, porque Tá mais por vocação. tá Né? mais por vocação, não é por um emprego. Então, se a vocação de cuidar de um bichinho chamado ovelha, né, não é fácil, imagina que o bom pastor, né, Ivan? Porque, como nós ouvimos no início aqui, não está falando simplesmente de pastor. Se nós pegarmos um dicionário, a palavra pastor vai ter tanto significado, tanto no sentido de rebanho, tanto no sentido de religião, tanta coisa. Mas nós estamos aqui nessa tarde falando do bom Aleluia. pastor. Glória a Deus. Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E por que nós sabemos que ele dá a vida pelas suas ovelhas? Porque ele já deu, né, Ivan? Isso. Ele Já aconteceu esse já fato. aconteceu. E é por isso que nós temos a convicção de afirmar para você que o bom pastor, ele não só cuida e as ovelhas seguem, mas ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ah, olha, porque você sabe disso? Porque há mais de 2000 anos atrás, ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário. E aquele que for ovelha vai seguir, né, Ivan? Com certeza. Vai ouvir falar dele e vai seguir. Nos 4 cantos da terra tem pessoas que é a ovelha do Senhor Jesus. E por que sabemos que é ovelha? Porque ela segue. Ela segue sem duvidar. Ela segue sem reclamar daquilo que tem que obedecer. Ela ouve a voz do pastor. Ela conhece a voz do pastor. E ela sabe o quanto vale o seu pastor. Pra gente fechar aí, só resta dizer assim, né? Olha, tem o bom pastor. O bom pastor. Tem o bom pastor, que é Jesus. Que é Ele Jesus. se apresenta. Tem o rebanho do bom pastor. Sim. E resta a gente fazer uma análise se a gente não está de fora desse rebanho. Verdade. E eu gostaria de fechar essa rápida reflexão, chamando a atenção, querido, a você refletir acerca desta questão. A Bíblia vai falar aqui que o Senhor conhece as suas ovelhas, o Senhor conhece o seu rebanho. Então aquele que não pertence, o Senhor não conhece como sendo seu. É a palavra de Deus que nos fala. E isso é muito sério. Isso tem peso de eternidade. Que você seja um dos contados participantes do rebanho do bom pastor. Amém. Porque só esses herdarão a promessa. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse dia. Obrigado por mais uma oportunidade. Todos quantos estão conosco, nós oramos agradecidos por cada uma destas pessoas. Senhor, receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós e as oportunidades que o Senhor tem nos dado, tanto de falar da palavra do Senhor, quanto aqueles, ó Deus, de ouvir a tua palavra, e que nós possamos aproveitar a oportunidade da palavra do Senhor, trazendo, Pai, mudança para a nossa vida. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.